Bom, eh, nosso trabalho é sobre a relação entre a riqueza de líquens e o diâmetro de troncos de árvores na floresta do Campos do Vale. O nosso grupo é a Gabriela Junqueira, o Giordano, a Lisiane, a Maria Luísa e eu, Thomas. A ideia do nosso trabalho é que existe um conceito muito claro, muito bem estabelecido na ecologia, que é de que a riqueza de espécies ela possui uma relação direta com o tamanho da área estudada. Sempre que tu aumenta a área de estudo, sempre que tu analisa um campo maior, tu vai encontrar mais espécies. Porém, não existe nenhum artigo que relaciona, que analisa esses fatores para uma relação entre tamanho de troncos de árvores e quantidade de líquens nessas árvores. Por isso, o nosso objetivo é avaliar a relação existente entre o tamanho de troncos de árvores dessa floresta do Campos do Vale e a quantidade de espécies de líquens que tem nesses troncos. Bom, a nossa hipótese, então, é basicamente que troncos maiores resultariam em uma maior diversidade, uma maior disponibilidade de espaço para o estabelecimento dos líquens. Os troncos pequenos, hipoteticamente, eles têm menos espaço para os líquens se desenvolverem, então isso pode acabar gerando uma maior competição. Algumas espécies poderiam acabar se sobrepondo, outras acabariam sendo eliminadas, e isso, de certa forma, diminuiria a riqueza. Por outro lado, os troncos grandes, eles, como tem mais espaço, não haveria uma competição tão grande. Dessa forma, possibilitando uma maior convivência entre diversas espécies. Então, essa é a nossa predição. Árvores grandes possuem uma maior riqueza de líquens. O nosso método consistiu, então, em 3 passos. O primeiro deles foi a escolha de 15 árvores aleatórias dentro da floresta. E, posteriormente, a gente fez, então, a medição do diâmetro do tronco dessas árvores. Depois disso, a gente contou a quantidade de líquens entre 50 e 200 centímetros do solo. E, por último, a gente fez uma comparação de dados em uma regressão linear simples no programa R. E aí, analisando os resultados, a gente chegou, então, num valor do diâmetro médio de aproximadamente 86 centímetros, variando entre 17 a 319. E a riqueza média foi de aproximadamente 4 líquens por tronco, variando entre 1 líquen a 7 líquens. E aí o resultado final, então, foi que nós não encontramos nenhuma correlação entre o diâmetro e a riqueza de espécies de líquens. Nesse gráfico aqui, no eixo X, a gente pode observar o tamanho em centímetros dos diâmetros das árvores, e no eixo Y a gente pode observar a riqueza de espécies, né? Então, o número de espécies. E aí é bem interessante observar que uma árvore que teve 50 centímetros de diâmetro apresentou 7 líquens, que foi o máximo que a gente conseguiu encontrar. Então, justamente levando a um resultado que era o oposto do que a gente esperava, né? Então, um menor diâmetro de tronco apresentar uma menor riqueza de espécies. Pode passar. Bom, tendo esses resultados diferentes do esperado, a gente começou a pensar nos motivos que poderiam levar a isso. Bom, a riqueza de espécies, né, não foi afetada, como a gente estava imaginando, pelo diâmetro do tronco. Então, uma das possibilidades que a gente pensou
é que essa diversidade de líquens da região seja baixa, a região ali como uma floresta nova e um pouco fragilizada, de certa forma. Diferente do esperado, a gente achou as espécies em árvores menores, com uma maior diversidade do que nas maiores. Então, a gente pensou em coisas que poderiam ter levado a isso. A primeira possibilidade é de que a diversidade dos líquens da região seja baixa em si, que a região como um todo não tenha tantas espécies de líquens, e por isso que a gente não achou esse resultado esperado. Aí a gente também pensou em outras possibilidades. Outra é de que as árvores não estejam assim tão saturadas de líquens, elas ainda podem suportar mais espécies, porém pode ter a ver com a dispersão desses líquens ou com um fator limitante ali também, que é a área, né, que é uma área pequena de floresta. Então, nesse caso, nessa segunda possibilidade, o que corrobora para ela é ser uma floresta secundária e recente. E também o número, né? Nós amostramos apenas 15 troncos e a gente não consegue ter uma visão tão ampla com essa quantidade. Bom, então, para nossa pesquisa, era necessário que nós tivéssemos certo conhecimento morfológico das espécies. Porém, como nós não somos liquenólogos, a gente adotou nomes fictícios para as espécies que nós íamos encontrando. Então, nós encontramos 27 diferentes, e elas são as seguintes: a borda branca soft, clássico crostoso, verde no meio, musgato, o nojinho, igual o 3, mas sem verde no meio, O borda preta, o vai Brasil, o borda vermelha, o teia de aranha, o Shrek e o Chris Gray. Depois a gente ainda classificou o escurão, o Shrek 2, o camaleão, o super choque, o heterotop e o borda cinza. Depois desses vieram o Veno, o Tobege, o Ervilha, o Dálmata, um outro borda branca, o desbotado, o Ervilha, mas dessa vez com milho, o aveludado e, por último, o verrugoso. Bom, para concluir, o nosso estudo mostrou que mesmo com essa esperada área riqueza, né, essa relação, ela ser bastante importante e ser vista na ecologia, assim, nos ecossistemas como um todo. No nosso caso, no nosso estudo, a gente não conseguiu ver ela, né, na prática ali. E também outros fatores podem ter interferido e a gente imaginou eles como a dispersão dos líquens, das espécies de líquens, e acredita que precisa ser melhor analisado tudo isso para a gente compreender melhor esse fenômeno ecológico que a gente vivenciou. Essas são as nossas referências utilizadas no trabalho. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.